noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de contar a história, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também não se esqueça de ativar as notificações para que você receba o nosso conteúdo fresquinho na hora que ele sair. Antes da história também, quero agradecer a todos os canais que me ajudam na divulgação do meu trabalho, ajudando assim eu a crescer no YouTube. Também agradecer os grupos do Facebook que me ajudam divulgando o meu trabalho. E a parte que eu mais gosto, eu quero mandar um beijo do fundo do coração para todos os meus inscritos, pois vocês são o combustível que impulsiona esse canal para frente, que nos ajuda a crescer. Beijo! E agora vamos à nossa história de hoje. Ou relato, vocês decidem. O lobisomem da colônia. Olá, meu nome é Olinda. Tenho 67 anos e o que vou relatar aqui me aconteceu há muito tempo atrás, quando eu era um adolescente. O ano era 1966. Eu tinha apenas 13 anos de idade. Nesse ano, eu e minha família tínhamos acabado de nos mudar para uma colônia em uma enorme fazenda nos arredores de uma pequena cidade lá no Rio Grande do Sul. Pois papai era peão e trabalhava nos cuidados tanto com o gado de corte, tanto quanto o gado leiteiro. Às vezes eu ia com a mamãe levar almoço para ele, pois às vezes ele trabalhava tanto que não dava tempo para ele ir para casa almoçar com a gente. Junto com o papai, trabalhavam vários outros peões, pois, como eu disse, a fazenda era muito grande. Conforme o tempo ia passando, fomos conhecendo melhor os outros moradores da colônia e as famílias foram ficando mais próximas. Mamãe, que era muito comunicativa, fez amizade com a maioria das mulheres de lá. Isso foi bom, pois a mamãe fazia vários trabalhos artesanais, como tricô, crochê e lindos bordados. E com isso, começou a entrar um dinheirinho extra. Os pedidos eram tantos que muitas das vezes eu tinha que dar uma mãozinha para ela, coisa que eu fazia com muito gosto, pois além de eu gostar muito de fazer esses trabalhinhos, ajudando a mamãe, eu passava muito tempo conversando com ela. Ai, aqueles sim eram mesmo dias felizes. Lembro-me com muita clareza de um dia, o dia em que tudo começaria a mudar em minha vida. Era um dia muito frio, no mês de maio. E já de manhã, papai pediu para a mamãe que lá para as 11 horas da manhã fosse levar o almoço dele, pois naquele dia ele não poderia ir para casa almoçar, pois além do trato com os animais, o patrão pediu para que eles abatessem algumas cabeças de gado e preparassem a carne, pois o patrão casaria uma sobrinha dele e ele era o padrinho. Então, como principal presente de casamento, ele daria uns 3 dias de festa, regada com muitas bebidas e carne. Como ele mesmo disse, só se casa uma vez, então tem que ser algo inesquecível e com muita fartura.
Então, quando eram umas 10 horas da manhã, eu e mamãe começamos a colocar coisas na charrete, pois depois que deixássemos o almoço do papai, íamos entregar algumas encomendas, blusas de lã que a mamãe tinha feito. Lá para umas 10h30 saímos e fomos lá levar o almoço do papai. Chegamos, entregamos a marmita e quando já estávamos indo para a charrete, chegou um homem a cavalo e nos cumprimentou. Me lembro que ele era muito grande e forte. Ele olhou fixamente para a mamãe e perguntou: para onde vão as princesas? Mamãe abaixou a cabeça e subimos na charrete e fomos fazer as entregas. Naquele mesmo dia, papai chegou em casa muito feliz e disse que o patrão tinha lhe convidado para ir na casa grande aquela noite, pois queria conversar com ele e que era assunto do interesse de papai. Então ele tomou um banho, montou no cavalo e foi lá para a casa grande para saber do que se tratava o assunto que o patrão queria falar. Eu e a mamãe já estávamos dormindo quando o papai chegou. Então ele só nos contou a novidade no outro dia. Já no café da manhã, papai, todo feliz, comunicou que nós íamos mudar de casa, porque o patrão tinha feito a ele uma proposta irrecusável. Papai seria capataz da fazenda e não mais um simples colono e peão. E como ele cuidaria de tudo, seria o homem de confiança do patrão, ele teria que morar lá, em uma bela casa que ficava praticamente do lado da casa grande, ou seja, praticamente ao lado da sede. Papai ainda riu e disse para a mamãe: chega de você ficar trabalhando, vou te dar vida de rainha. Aquele dia, papai não foi trabalhar. Ficou em casa esperando o caminhão de mudanças. Assim que o caminhão chegou, ele, a mamãe e alguns vizinhos rapidinho arrumaram as coisas no caminhão e fomos embora. Papai estava tão radiante. Chegamos na casa nova. A casa era muito grande, com vários quartos, sala, cozinha espaçosa. Tinha área em volta da casa toda e um pomar enorme que começava no nosso quintal e terminava no quintal da casa grande, onde morava o patrão. Patrão esse que eu e a mamãe nunca tínhamos visto. Depois de ajeitarmos as coisas, mamãe fez uma sopa e dormimos antes mesmo de escurecer, pois estávamos muito cansados. No outro dia, já umas 4h30 da manhã, mamãe levantou para fazer o café para o papai tomar, antes de ir trabalhar. E quando ela estava acendendo o fogão a lenha, ela ouviu um uivo muito alto no fundo do quintal. E com medo, ela olhou pelas frestas da janela e viu um vulto preto correndo para dentro do mato. Ela deu um grito, mas um grito tão alto que papai pulou da cama e foi ver o que tinha acontecido. Papai saiu para fora. Lá ele só viu marcas no chão, como se um bicho tivesse se esponjado ali. Depois achou pedaços de galinhas mortas. Ele voltou e falou para a mamãe: calma, mulher, você viu foi um cachorro do mato ou um lobo-guará. Ele só estava com fome. Depois, ainda o papai falou em tom de deboche: com o seu grito, o bicho já deve estar lá na China. Ele ficou com mais medo de você do que você dele. Terminando de falar,
Papai tomou o café e se despediu da gente com aquele sorriso enorme no rosto que só ele tinha e foi para o trabalho. Eu e a mamãe descemos para o rio para lavar roupas, quando vimos um homem vindo a galope em um cavalo, em direção ao rio. Quando ele chegou perto, vimos que era o mesmo homem que tinha mexido com a mamãe no dia que levamos almoço para o papai. Ele chegou, desceu do cavalo. Realmente ele era muito grande, também muito forte. Ele perguntou se minha mãe tinha gostado da casa. Minha mãe tentou ignorá-lo. E ele, persistindo, disse a ela: "Não fique constrangida, princesa. Eu sou o patrão do seu marido. E tudo que ele acha que conquistou, só lhe dei por causa de sua beleza. E vai depender de você ele continuar progredindo." Mamãe colocou as roupas ainda molhadas nas bacias e me chamou para irmos embora. Aquele homem puxou mamãe pelo braço e disse: "Você não vai me ignorar, princesa." Mamãe puxou os braços da mão dele com muita força. Pegamos as bacias e fomos para casa. Chegamos em casa, mamãe preparou o almoço e papai chegou para almoçar. Depois do almoço, mamãe disse que não queria ficar ali. Disse que queria ir embora. Papai ficou muito nervoso e queria saber o que estava acontecendo. Justo agora que ele podia dar tudo para ela, ela estava agindo daquele jeito. Mamãe não contou o que aconteceu, pois ficou com medo de falar e aquela situação acabar em tragédia. Então ela só se limitou a dizer que se ele não fosse embora com ela daquele lugar, ela ia me pegar e iríamos só nós duas. Depois dessa discussão, papai foi bravo falar com o patrão. O patrão então disse ao meu pai que ele poderia até ir embora, mas que pelo menos por consideração que ele fizesse um último trabalho para ele. Papai, para não ficar como mal agradecido, aceitou. O trabalho era levar uma boiada para uma outra fazenda do patrão. A fazenda não era muito longe, mas o papai, saindo 1 hora da tarde, só iria conseguir estar de volta depois da meia-noite. Já se passava das 6 horas da tarde, mas como era inverno, já estava bem escuro e frio. Eu e a mamãe estávamos jantando quando alguém bateu na porta. Era o patrão do meu pai. Ele disse que queria falar com a mamãe. E ele parecia estar muito irritado. Mamãe saiu para falar com ele e me disse: "Fica quietinha aí dentro de casa, não saia para nada." Do nada, mamãe entrou chorando e fechou a porta com tudo. Aquele homem saiu xingando e praguejando: "Sua ingrata, isso não vai ficar assim. Se eu não vou ter o que eu quero, sua vida acaba aqui e hoje." Mamãe ficou muito nervosa. Trancamos todas as portas e janelas e ficamos juntinhas na sala até papai chegar. Quando faltavam poucos minutos para meia-noite, ouvimos galopes de cavalo chegando. Ficamos muito felizes. Era o papai chegando. Mas quando mamãe abriu a porta, o seu sorriso se desmanchou do rosto. O patrão estava junto com o papai. Papai chegou e pediu para a mamãe pegar água para aquele infeliz.
Mamãe tremia muito, então fui com ela até a cozinha pegar água no pote. Levamos a água para o patrão. Ele pegou o copo e jogou o copo com água e tudo na cara do meu pai. Papai ficou sem reação. De repente, o corpo daquele homem começou a mudar. Começaram a crescer pelos ralos e negros por todo o seu corpo. Ele ficou com a cara muito estranha. Pelo que eu me lembro, ficou uma mistura de cara de gente com focinho de cachorro. Os dentes enormes, enormes, os olhos vermelhos. No lugar de mãos, garras. Garras enormes. O bicho babava e grunhia e fedia muito. Ele foi para cima do papai. Papai até tentou lutar, mas foi em vão. Ele rasgou o papai com aquelas garras e aqueles dentes enormes. Depois que ele terminou com o papai, ele fixou aqueles olhos vermelhos para mim e veio em minha direção. Quando ele estava bem perto de me atacar, mamãe pulou nas costas deles, segurando uma faca de açougueiro e deu várias facadas nas costas do bicho. O bicho virou e deu uma patada assim no peito da mamãe, que tomou impulso e voltou e não parou de dar facadas no bicho. Aquela fera uivava muito alto e correu pela mata dentro. Eu e mamãe só pegamos documentos, montamos nos cavalos do papai e o do maldito que já estavam selados e fomos estrada fora, até chegar na cidade mais próxima. Ainda bem que era noite de lua cheia e a estrada estava bem clara e não tivemos dificuldade para chegar até a cidade. Chegando lá, já estava amanhecendo. Quando chegamos na delegacia da cidade, respirei fundo, senti um leve alívio, achando que as coisas melhorariam. Mas que ilusão! Bati na porta da delegacia. Um policial atendeu. Eu tentava falar, mas a minha voz não saía. Apontei para onde estava a mamãe. O policial ficou olhando para mim. Então peguei ele pela mão e levei até onde mamãe estava. Mas quando chegamos lá, minha mãe estava caída no chão. Ela só olhou para o policial e disse: "Cuida da minha filha, que eu a amo." Ela terminou de dizer essas palavras e faleceu. Eu não conseguia falar, apenas chorava em silêncio. Também eu não sabia escrever, pois sempre tinha morado em sítios e fazendas e nunca tinha sequer entrado numa escola. Aquele policial se compadeceu de mim e me levou para um convento e entregou meus documentos à Madre Superiora. E lá fiquei até alcançar a maioridade. Fiquei 5 anos sem falar nenhuma palavra. Só me comunicava, pois as madres ensinaram eu a escrever. Mas depois dos meus 18 anos, eu voltei a falar. Quando saí do convento, descobri que o maldito que matou meus pais estava vivo. Mas não ficou vivo por muito tempo. Mas essa é uma história que contarei no próximo relato. Boa noite, índio. Meus aterrorizados, como são as coisas? Aquela pobre mulher só foi levar o almoço do marido e acabou cruzando com um destino que a levaria à morte. O maldito lobisomem armou uma arapuca e os dois caíram dentro, achando que estavam mudando de vida.
Deixe nos comentários o que vocês acharam do relato da Olinda. E agora vamos ao nosso relato ou história de terror? Vocês decidem. E o relato é um lobisomem na sexta-feira 13. Olá, me chamo Renata, tenho 39 anos e o que eu quero relatar nessa carta me aconteceu há 10 anos atrás. Me lembro como se fosse hoje. Eu estava passando um dos piores períodos da minha vida, pois por eu não poder ter filhos, meu esposo, Léo, me trocou por uma colega do trabalho dele. Colega que, segundo ele me disse, era uma mulher fértil e que poderia ser a mãe dos filhos dele. Pasmem! Aquilo me feriu como uma chaga de espinhos, mas se era eu o motivo da infelicidade de Léo, eu disse para ele seguir sua vida e ser feliz com quem ele quisesse, apesar disso quase me matar. Logo depois disso, peguei férias na loja onde eu trabalhava, com vendas de roupas e acessório para mulheres. Aí sim que meu mundo caiu, pois pelo menos na loja eu trabalhava com pessoas o dia todo. Tinha os colegas de trabalho, então eu mantinha minha mente ocupada. Mas agora, de férias, eu ia ficar pensando no traste o dia todo. Já não me bastava as noites sem dormir? Já na primeira semana de férias, eu já estava muito mal. Não conseguia comer e também não conseguia dormir. Já tinha perdido mais de 2 quilos só em uma semana. Eu já estava começando a entrar em depressão. Mas no meio daquela tarde de quarta-feira, me lembro como se fosse hoje, o telefone tocou. Era minha irmã. Então comecei a desabafar com ela. Ela me ouviu pacientemente e logo me disse: Renata, vamos sair dessa fossa, querida irmã. Eu respondi: como? Ela continuou: vamos passar uns dias na casa da avó Ditinha. A avó Ditinha morava em um sítio lá para a região de Ribeirão Claro, no Paraná, perto de uma enorme represa. E lá fomos nós, na quarta-feira mesmo, à noitinha. Chegamos lá na madrugada de quinta-feira. Chegamos com um cafezinho e um pão caseiro bem quentinho na mesa já. Tomamos o café, conversamos muito com a vovozinha, que na época já tinha 70 anos. E com nossas tias, que moravam lá com ela também. Ajudamos no almoço e à tardinha fomos nadar naquela enorme represa. Estávamos nos divertindo muito naquelas águas quando chegou um grupo de amigos para nadar. Ficamos receosas, mas eles disseram que moravam em um sítio vizinho e sempre iam ali pescar e nadar. E, na verdade, eles não eram amigos e sim, eram todos da mesma família. Minha irmã, que é muito extrovertida até os dias de hoje, logo pegou amizade com todo mundo. E eu logo fui na onda dela e comecei a conversar também. O sol já estava se pondo quando uma de minhas tias veio nos chamar, pois já ia escurecer e ainda teríamos que jantar. Já estávamos indo para a casa da minha avó, quando ouvi um dos rapazes dizer bem alto: "Até amanhã, Rê!" Eu sorri e disse: "Até amanhã." Minha tia olhou para ele com um olhar fuzilante. Se ela pudesse, ela mataria ele com os olhos. Chegamos na casa da vó Ditinha. Ela foi meia seca conosco e disse: "Vamos tomar banho para jantar logo." Depois de um banho quente, fomos jantar. E durante o jantar, uma das minhas tias falou pra gente
Meninas, fiquem longe daquela família, para seu próprio bem. Eu perguntei por quê, tia. Ela me respondeu: eu sei o que estou dizendo. Naquela noite, a lua estava linda no céu. Era noite de lua cheia. Eu e minha irmã estávamos na varanda e a avó falou para entrarmos, porque já era tarde. Entramos e trancamos tudo. Minhas tias olharam todas as portas e janelas para ver se estavam bem trancadas. E onde não tinha cadeados, ela os colocava. Minha irmã olhou para mim, revirou os olhos e me disse: que exagero! Mal ela disse isso, começamos a ouvir os cachorros da avó latindo e uivando e até chorando. Depois ouvimos um tropé no galinheiro. As galinhas estavam todas alvoroçadas. Corremos para a sala e lá vimos a avó Dita com um rosário na mão, rezando sem parar, bem baixinho, e minhas tias também. Aí ouvimos um uivo muito alto, arregalamos os olhos e nossas tias fizeram sinal para ficarmos quietas, mas a minha irmã, que é muito curiosa, olhou por uma fresta na janela e deu um grito: vó, tem um lobo enorme lá fora! A avó disse: sai daí, menina, vai chamar a atenção deles. Mal a avó terminou de falar, os cachorros começaram a chorar na porta, desesperadamente. Não aguentei, pois eu gosto muito de animais. Corri na direção da porta e abri para os cachorros entrarem. Assim que os pobres cachorros entraram, ouvimos um barulho de pisadas bem pesadas, como se um garrote trotasse em direção da casa. O bicho começou a bater na porta com muita brutalidade e a uivar, a grunhir e a correr em volta da casa. Assim foi até umas 5h da manhã. Depois tudo se acalmou. Assim que amanheceu, minha irmã queria ir embora de todo quanto é jeito. Então me despedi da avó Ditinha. Mas a avó não queria deixar a gente pegar a estrada, pois ela disse que era sexta-feira 13 e viajar seria muito perigoso. Mas minha irmã não parava de insistir para irmos embora. Muito a contragosto da minha avó, colocamos nossas coisas no carro e já estávamos prontas para ir embora. Depois da avó rezar e nos dar a bênção, pegamos a estrada. Mas não andamos nem 15 minutos naquelas estradas esburacadas e pá, rasgou um dos pneus do meu carro em uma pedra e ficamos lá, no meio do nada. Minha irmã já estava quase tendo uma síncope nervosa ali. Por sorte, um carro nos viu e parou para nos ajudar. E sabe quem estava no carro? 3 daqueles jovens que encontramos um dia antes na represa. Minha irmã não queria ficar ali de jeito nenhum. Disse que iria embora dali, nem que fosse de ônibus. E o pior é que quando olhamos o meu estepe, este também estava murcho, certeza que estava furado. Então, eles se ofereceram para nos levar até a cidade, para encher o estepe e já aproveitar e comprar um pneu novo. Minha irmã já levou as bagagens dela e pediu para deixarmos ela na rodoviária, que ela não ficaria mais nem um minuto naquele lugar. E assim que o ônibus chegou, ela foi embora. Consertamos o meu estepe e já compramos um pneu novo. De volta lá na estrada, eles foram tão gentis, me ajudaram a colocar o pneu novo e guardar as ferramentas todas de volta no porta-malas.
Assim que terminamos, Ariel, um dos jovens, me perguntou se eu estava com fome e se eu queria almoçar na casa deles. Aceitei, né? Pois, afinal de contas, quem estava com pressa para ir embora daquele local era minha irmã e essa já tinha ido, né? Os dois irmãos dele foram na frente e Ariel foi comigo no meu carro. Chegamos lá, a família dele estava almoçando já e me trataram com muita cordialidade. Depois do almoço, ajudei a mãe dele a lavar as louças. Eu estava me sentindo em casa. Depois me despedi da família dele e aí a mãe dele me repetiu as mesmas palavras que a minha avó tinha me dito antes. Filha, fica na casa da sua avó, querida, pois é sexta-feira 13 e é muito perigoso pegar a estrada. Você já teve um sinal. Então, eu assenti com a cabeça, disse que eu não ia viajar, ia curtir minha avózinha mais um pouquinho. Então, Ariel deu um sorriso enorme com aqueles dentes lindos e disse: Vamos nadar na represa então. Fui com ele e ele me mostrou lugares incríveis que me fazia esquecer do mundo. Passamos aquela tarde todinha fazendo amor, de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Quando começou a cair da tarde, ele me disse para ir para a casa da minha avó e trancar tudo, pois era muito perigoso, tinha muito ataque de animais por ali. Cheguei na casa da vovó e contei tudo o ocorrido, menos a parte que eu passei a tarde fazendo amor com Ariel, é claro. Aquela noite foi repleta de uivos rosnados, os cachorros da minha avó latindo como loucos e até ouvimos aqueles bichos de pisadas pesadas correndo por perto da casa. Mas não me assustei como da primeira vez, não. Quando amanheceu, minha avó me explicou tudo. Disse que toda lua cheia era igual. E se a lua cheia saísse numa sexta-feira 13, então aqueles bichos ficavam muito mais alvoroçados. Mas era só trancar bem a casa e não fazer barulho que tudo ficaria bem. Aí perguntei: são grandes esses lobos, não é, vovó? Minha avó me respondeu: não são lobos enormes, minha filha, isso são lobisomens. E por isso eu lhe disse para ficar longe daquela família. Desde que eles compraram o sítio vizinho, esses monstros apareceram e matam minhas galinhas sempre. Isso quando não matam alguns porcos. Fiquei pensativa. Eu falei, a vovó tá maluca, né? Ela tá atribuindo o ataque dos lobos do mato àquela família. Fiquei pensativa. E naquele mesmo dia, fui embora para minha cidade. Depois de 2 meses, descobri que eu estava grávida. E olha que eu era estéril. E depois que meu filho nasceu, nunca mais engravidei. Hoje, meu filho Adrian, para ficar com o nome igual ao do pai, está com 9 anos e nunca pegou nenhum resfriado sequer. Também juro para vocês que depois dos 8 anos, às vezes quando olho para ele, os olhos do meu filhinho, que são azuis como o meu, ficam amarelados e brilhantes. E posso jurar que isso acontece sempre na lua cheia.
Naquela época, não acreditei muito na minha avó. Achei que ela queria culpar os vizinhos pelos ataques de lobos. Mas hoje tenho certeza de que naquela sexta-feira, 13 à tarde, engravidei de um lobisomem e não sei como lidar com isso. Por favor, Angel, me mantenha no anonimato. Preciso preservar meu filho. Boa noite. Meus aterrorizados. Será que ela engravidou de um lobisomem? Deixe nos comentários o que vocês acham. Eu acho que ela deveria voltar lá para aquele sítio e contar a história para o pai da criança, né, o Ariel. E agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito e muito no sobrenatural. Vamos lá? A história de hoje é Aquela Velha Era o Lobisomem, ou Lupina. Olá, me chamo Maria Rita, nome fictício, é claro. Estou lhe mandando esse relato para contar a você e a todos os seus aterrorizados a minha experiência com o sobrenatural. E que experiência! Bem, vou começar do início. Eu nasci em janeiro de 1985. Logo que eu nasci, meu pai, que parecia ser muito apaixonado pela minha mãe, de repente decidiu que não queria deixar de viver livremente. Não queria ser preso em responsabilidades. Pois, segundo ele mesmo disse para minha mãe, ele não precisava de mulher e filho empatando a vida dele, pois ele ainda era muito jovem, queria curtir a vida. Então, ele pegou todas as coisas dele e sumiu no mundo. Minha mãe, então, mesmo antes de terminar a dieta, voltou a trabalhar nas lavouras de café do sítio. Ora carpindo, ora plantando produtos de subsistência no meio do cafezal, também na colheita, secagem, beneficiamento, torra, moía o café também, enfim, todos os processos do café. Pelo menos meu pai teve a decência de deixar o pequeno sítio cafeeiro para minha mãe. E daquela pequena plantação de café, minha mãe tirava o nosso sustento. No sítio também tinha um cavalo, uma égua e um potrinho que cresceu comigo. Tinha também algumas poucas cabeças de gado, porcos, galinhas, vários outros animais, uma mina d'água e um açude. A minha mãe, sozinha, com um bebê recém-nascido para tomar conta de tudo aquilo, e ela dava conta. Nossa casa era uma casa bem pequena, de madeira, com apenas 3 cômodos, sala, cozinha e quarto. E tinha uma área de telha de eternite em volta da casa todinha. As portas e janelas não eram de fechaduras modernas, não. Era tudo fechado com tramelas e trancas de madeira. Por muito tempo, minha mãe deixou de viver como mulher, de se apaixonar e se dedicou inteiramente a cuidar de mim e do pequeno sítio. E ela nunca me culpou por sacrificar a sua juventude para cuidar de mim. Digo isso porque meu pai foi embora, abandonou a nós duas. E na época, minha mãe tinha apenas 17 anos. Sei que naquela época isso já era considerado uma mulher feita, mas nos dias de hoje, alguém com essa idade ainda está na adolescência, ou seja, ainda é uma menina.
Bom, voltando ao relato. 15 anos já haviam se passado e eu já estava mocinha e já ajudava minha mãe. Eu levantava cedo, pegava firme no trato com os animais, enquanto minha mãe já estava na lavoura de café. A vida era difícil, sim, mas eu fazia de tudo para tentar deixar o fardo da minha mãe mais leve. Bem, mesmo morando no sítio, minha mãe sempre fez questão que eu estudasse. Ela não queria que eu fosse como ela, que malemar conseguia escrever o próprio nome. Bem, eu já estava a essa altura no primeiro colegial e estudava durante a noite. E o ônibus passava sempre no sítio para me pegar, me levar na escola e também para me deixar lá no sítio de volta. Eu não disse antes, mas na escola, desde quando eu comecei a frequentá-la, aos 6 anos de idade, algumas pessoas perguntavam se eu e a minha mãe não tínhamos medo, de morar sozinhas no sítio, pois o mesmo ficava no meio de um bosque, e de umas plantações de napier, ou seja, no meio do nada, meio que afastado de tudo, longe da cidade. E na cidade, todos comentavam que lá aconteciam coisas estranhas, fantasma, bichos, né? Ou seja, diz que lá era assombrado. Bom, na primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu até que me assustei. Bom, me assustei um pouco. Mas quando cheguei em casa, minha mãe me tranquilizou. Disse que nosso sítio era o lugar mais seguro do mundo para viver. Então, desde essa conversa com a minha mãe, que eu não me encucava mais com o que o povo, da cidade falava a respeito do sítio. E eu sempre respondia com sinceridade, pois, na verdade, eu nunca tinha visto nada de estranho no sítio. Era comecinho do mês de junho do ano 2000 e o aniversário da minha mãe seria no próximo dia. Ela faria 32 anos. Então, sem que ela soubesse, eu estava querendo preparar uma pequena surpresa para ela. Então, enquanto ela estava na lavoura de café, eu terminei o trato com os animais, isso era uma hora da tarde, mais ou menos, e fui para a cidade. Fui a cavalo, como eu sempre fazia. Detalhe, o cavalo é o meu potrinho, que cresceu comigo. Fui até a padaria e encomendei um pequeno bolinho só para nós duas. E qual foi minha surpresa? Enquanto eu comprava o bolo, um homem estranho que eu nunca tinha visto em minha vida chegou até mim e me perguntou se eu conhecia a Maria Teresa. Bom, eu disse, esse é o nome da minha mãe. E perguntei a ele, o porquê da pergunta. Ele me disse apenas que eu era muito parecida com minha mãe, tão linda quanto ela. Achei aquele papo no mínimo estranho e saí de perto daquele homem. Disse ao padeiro para ele levar o meu bolo no sítio aquela tarde mesmo e fui até meu cavalo. Eu já estava indo de volta para o sítio, já tinha até passado a porteira e estava na estrada de terra, quando uma senhora, já com uma certa idade, cercou o meu cavalo. E o mesmo se assustou, ficou com muito medo daquela velha. Começou a empinar e me fez cair no chão. E assim que eu caí, meu cavalo saiu em disparada, correndo e relinchando pelo estradão em direção ao sítio, me deixando lá, estatelada no chão. A velha se aproximou de mim e me olhou com um ódio inexplicável no olhar e disse que eu iria pagar pelo que minha mãe tinha feito para ela e que minha mãe ia sentir o mesmo que ela sentiu. Eu não entendi nada e, para piorar, a velha começou a me bater com a bengala. Até que ouvi uma voz gritando:
para que ela parasse de me agredir. Quando me virei, vi que era o mesmo homem que tinha puxado o assunto comigo, perguntando sobre minha mãe na padaria. Aquela velha, quando viu aquele homem, arregalou os olhos e correu para dentro da casa e fechou as portas. Eu não estava conseguindo me levantar, mas aquele estranho me pegou nos braços e me levou para o pequeno hospital da cidade. E chegando lá, o médico viu que meu joelho estava deslocado, ou seja, fora do lugar. Aquele homem, então, ficou lá esperando o médico pôr meu joelho de volta no lugar e disse ao moço da padaria para avisar a minha mãe quando ele fosse levar o bolo para que ela não se preocupasse, pois a filha dela estava bem e que logo mais estaria em casa. Bem, já era quase 8 horas da noite quando fui liberada do hospital e aquele homem já estava me esperando lá fora com uma charrete na saída do hospital. Achei estranho eles deixarem eu sair com ele, pois eu era de menor e geralmente, eles não deixavam alguém de menor nem ser atendido e nem sair sozinha do hospital. Mas não questionei no momento. Queria era chegar logo em casa e dar os parabéns para minha mãe. Não demorou muito. Já estávamos na porteira do sítio. O homem desceu, abriu a porteira e nós entramos. E já estávamos, alguns metros na estrada de terra indo para o sítio. Mas do nada, o cavalo que estava puxando a charrete começou a refugar, relinchar, empinar e empacou. Foi quando vimos uma criatura horrível, preta e peluda e enorme, com os olhos vermelhos faiscantes. A criatura saltou em cima do cavalo, arrancando-lhe a cabeça com suas garras e dentes. Foi muito rápido e em uma fração de segundos o cavalo estava caído no chão, com seu pescoço esguichando sangue, como um chafariz. Aquele ser grotesco ficou em pé em nossa frente, rosnando e grunhindo muito alto. O pelo preto dele estava coberto com o sangue do cavalo e dava para ver que aquilo tinha uns 2 metros de altura. A fera ficou olhando fixamente na minha direção, com aqueles olhos vermelhos que pareciam faiscar como brasas de fogo. Dava para sentir o ódio daquele olhar irradiando para mim. Aqueles olhos estavam fixados em mim de uma maneira assustadora. De repente, aquele ser começou a vir na minha direção e aquele homem que estava me levando para casa me empurrou para debaixo da charrete e sacou uma arma que ele tinha escondido e atirou contra aquela fera. Mas o tiro pegou de raspão e o ser veio na direção do homem e apenas com um tapa arrancou-lhe a arma da mão e com a arma também arrancou quase a metade do braço do homem. O homem caiu no chão, segurando a parte do braço que lhe restou. O monstro começou a vir na minha direção de novo, babando, espumando de ódio. Quando aquilo estava a menos de 1,5 metro de mim, apareceu outro monstro igualzinho a ele, só que esse tinha os olhos amarelos, isso eu lembro bem, e deu um uivo muito alto. E o monstro que estava vindo para cima de mim parou, virou e com muita ferocidade partiu para cima da outra fera. E os dois se embolaram no chão, chegava a levantar poeira. Eles estavam se arrebentando com mordidas e cortes de garras, unhas. Era pelo e sangue voando para todo lado.
Depois de muito embate, aquela fera de olhos vermelhos jogou a outra fera longe. Mas quando a besta de olhos vermelhos ia matar a outra fera, vi que o pedaço do braço daquele homem que muito me ajudou, aquele pedaço de braço segurando a arma estava do meu lado. Então eu peguei a arma e dei vários tiros naquela criatura horrorosa e ela tombou. Caiu no chão já sem vida. Foi quando a outra fera começou a vir na minha direção. Olhei para o tambor da arma e vi que tinham ainda 2 balas ou projéteis. Então mirei na criatura e ela não fez cara de raiva, continuou vindo na minha direção. E eu, com muito medo, fui atirar na fera. E aquele homem, se esvaindo em sangue, gritou: "Não atire, Maria Rita! Essa fera é sua mãe! Essa fera é Maria Teresa!" As palavras dele me deixaram chocada. Chocada a tal ponto que deixei a arma cair no chão. Aquela fera, então, chegou bem perto de mim, me farejando, e depois correu na direção do nosso sítio. Bem, nós estávamos mais perto da cidade que do sítio. Então, eu e aquele homem andamos até a porteira. Bom, fomos bem devagarinho, afinal, eu ainda estava com muita dor no meu joelho. E o homem, estava sem a metade do braço, se esvaindo em sangue. A fera de olhos vermelhos era a maldita velha que me bateu com a bengala. Assim que chegamos na porteira, tivemos a sorte do motorista do ônibus da escola passar lá com seu carro e nos dar uma carona até o hospital da cidade. Chegando lá, o homem disse para o médico que tínhamos sido atacados por uma onça e ele não conseguiu matá-la. No outro dia, bem de manhãzinha, minha mãe foi nos buscar no hospital. Me buscar, né? E acabou me contando que aquele homem que tanto me ajudou e protegeu era o meu pai. O pai que eu nunca conheci. Então, eu perguntei para ela o porquê daquela velha que virava bicho querer me matar. Aí ela me explicou tudinho, que um dia, há alguns anos atrás, o filho daquela senhora apareceu no sítio em uma noite enquanto ela estava guardando o café seco no paiol e tentou abusar dela. Então, ela virou a fera e deu cabo dele, mas ela nunca imaginou que a mãe dele sabia que tinha sido ela a dar cabo daquele canalha. E muito menos ainda que a velha também virava bicho. O corpo da velha nunca foi encontrado. Meu pai, depois do ocorrido, passou a me visitar com mais frequência. A minha mãe, esta acabou se casando com o motorista do meu ônibus, que mais tarde descobrimos que também era um licantropo, e ele e a minha mãe até hoje vivem a correr pelos bosques da região. Eu nunca ativei a sina, bem, pelo menos até agora, né? Bom, já estou com 36 anos, acho que nem vou ativar. Também tenho uma filha, Maria Eduarda. Agora ela está com 15 anos e nem sinal de que vai ativar a sina também. Aliás, acho que nem vai ativar. Mas para garantir, ainda moramos no mesmo sítio e vivemos muito bem. Beijos, Angel. Obrigado por contar a minha história, tá bom? Meus aterrorizados, mais um relato da fera. Eu, no começo do relato, achei que só a velha era licantropa e acabou a mãe da menina sendo, E o motorista do ônibus também. Deixem nos comentários
a opinião de vocês, pois é a opinião de vocês que importa para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo, tá bom? Ah, e não esqueçam, né, de comentar com respeito, pois do mesmo jeito que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar quem abre o coração para contar o seu relato pra gente, tá bom? E aqui termina mais uma sessão de Vale a Pena Ver de Novo. Só os melhores relatos. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esquece a dedada. Não esquece de ativar os sininhos das notificações. Você que caiu de paraquedas, que está esperando, vai lá, se inscreve no canal, venha fazer parte dessa família, você também. Será uma honra te receber aqui. E galera, compartilhem o máximo que vocês conseguirem. Vamos tornar a família Angel Black uma família grande, enorme. E eu agradeço a vocês do fundo do meu coração. Vai lá na descrição do vídeo, lá tem o e-mail do canal, onde vocês podem estar mandando contos, relatos e histórias para estar sendo compartilhada aqui com todos do canal. Também você vai encontrar muita coisa, como eu disse, vai achar os canais que recomendo, o link do WhatsApp de uma amiga muito querida, uma inscrita do canal que criou um grupo para vocês se conhecerem, trocarem experiência, enfim, vai lá e tira a sua dúvida. Tem muitos outros links, mas eu vou enfatizar aqui o link do meu Instagram. Vai lá, me segue que vai estar bem legal, bem agitado o Instagram, tá bom? Vocês vão saber muita coisa sobre Angel Black. Também tem o link da página que leva o mesmo nome aqui do canal, né? Angel Black Contos de Terror, página do Face que logo terá relatos ao vivo para vocês lá. Dá tempo ainda, corre lá, me segue lá, vai ser uma honra te receber lá. E finalmente quero falar de um novo canal, Viajando no Tempo, no plano físico e no plano astral. Um canal de elevação de espiritualidade. Lá não falamos de religiões, ou melhor, não tem uma religião fixa. Falamos de elevação espiritual. Vai lá conferir. Estarei te aguardando lá. Quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube, porém maravilhosa. Quero agradecer também aos grupos e páginas do Face que me ajudam e muito na criação e também na divulgação do meu trabalho. Principalmente quero agradecer a todos vocês, meus aterrorizados. Sem vocês não teria o canal, não teria Angel Black, o meu sonho não estaria se tornando essa doce realidade. Logo teremos live aqui e vocês vão gostar do tema, hein? Esperem. Aguardem e confiem, meus amores. Muito obrigado por tudo mesmo. Vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês. Vocês moram nele e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais e obrigada por ficarem aqui até o final do vídeo. Beijos, fui!